Algumas verdades repousam nas sombras do tempo, protegidas por véus sutis, acessíveis apenas àqueles que ousam perscrutar além das aparências. Hoje você chegou até aqui. Coincidência? Ou chamado silencioso? Não. Se dentro de você ressoa um anseio por compreender o que escapa ao olhar comum, então permaneça comigo até o fim deste vídeo. Pois, o que estava encoberto poderá enfim se revelar. Já sentiu que a realidade que nos apresentam é apenas uma brisa na vastidão de um oceano insondável? Que há camadas ocultas, segredos entrelaçados no tecido do universo? Se em algum momento intuiu que há algo mais a ser descoberto, algo maior a ser desvendado, saiba que você não está sozinho. Desde tempos antigos e imemoriais, ecos de um conhecimento ancestral aguardam aqueles que se mostram prontos para escutá-los. Neste encontro, adentraremos um saber atemporal capaz de reconfigurar sua percepção e expandir os limites da mente e da alma. Mas esteja atento. O que será compartilhado pode confrontar suas mais arraigadas convicções. Se deseja desvendar os mistérios que pouco ousam contemplar, siga comigo até o fim, pois o que está prestes a ser desvelado poderá se tornar a chave para um novo horizonte de compreensão. O conhecimento autêntico se revela àqueles que demonstram disposição para recebê-lo. Se estas palavras ressoam em seu íntimo, manifeste este compromisso. Deixe seu like agora. Não é apenas um gesto, é uma afirmação da sua jornada. E para seguir explorando as sendas ocultas do saber, inscreva-se neste canal e ative todas as notificações. Assim como os antigos mestres escolhiam a quem transmitir seus ensinamentos, este espaço será sua passagem para territórios intelectuais raramente percorridos. O que nos traz ao assunto de hoje, do Sefer Zohar, em hebraico, o Livro do Esplendor, a revelação máxima da Kabbalah judaica. Parte 8, os 7 céus. E Deus criou 7 céus em cima e 7 terras embaixo, 7 oceanos e 7 rios, 7 dias e 7 semanas, 7 anos e 7 vezes 7 anos, e os 7.000 anos da duração do mundo. E cada um dos 7 céus em cima tem suas estrelas, seus corpos astrais e seus sóis. Cada um tem sua hierarquia com poder de executar a vontade soberana. E os que servem são diferentes em cada céu. Em alguns, os servos têm 6 asas, conhecidos aqui, pessoal, como serafins, conhecidos na Bíblia também. Em outros, 4 asas. Para quem não sabe, 4 asas são os querubins, que vem do hebraico queruv, e in, que em hebraico é plural. Então, queruvim, ou traduzindo em português como querubim, são os guardadores, os protetores, os cobridores, como eles cobriam a Arca da Aliança, onde ficavam as 2 tábuas da lei de Moisés, com os 10 mandamentos, isso entre outros exemplos. E serafim, que vem do seraf, né, que é ardente, pegando fogo, né, são anjos de 6 asas que pegam fogo, e eles estão sempre adorando a Deus continuamente, como descrito em Isaías, e os querubins, se eu não me engano, são descritos em Ezequiel e outros livros também. Voltando. E alguns têm 6 rostos e outros 2 rostos. Alguns são feitos de fogo, como é dito anteriormente aqui por mim. Alguns de água e outros de ar. E todos os céus estão colocados um dentro do outro como as camadas de uma cebola. Todos obedecem à palavra do Criador, pois acima de todos está Deus, bendito seja Ele. E os 7 céus têm cada um suas estrelas fixas e suas estrelas móveis. Levaria uma centena de anos para se caminhar ao longo de cada céu, e a altura de cada um é 5 vezes tão grande quanto a sua superfície. Levaria 500 anos para atravessar a distância que separa um céu do outro. E acima de todos está o Arabot, o céu mais alto, cuja superfície levaria 1.500 anos para ser percorrida, e a sua altura exatamente outro tanto. A luz de Arabot é tão grande que ilumina todos os outros céus. Acima do Arabot está o céu do animal santo. Uma garra do pé do animal santo é tão grande como todos os firmamentos, e a altura de cada animal é como 7 vezes a distância entre a terra e o céu. Para quem está confuso aqui nessa parte, Deus criou anjos, como eu tinha dito anteriormente, serafins, querubins, tronos,
Existem outras referências, por exemplo, potestades, principados, muito referidos à parte negativa também, porque Deus criou anjos bons e anjos ruins, mas isso é outro assunto. Voltando para os anjos bons, por exemplo, arcanjos, anjos, porque anjo em hebraico é malar, em plural malahim, que na realidade traz o significado de mensageiro ou enviado, que vem da mesma raiz de melech, que em hebraico significa reis. Porque, para quem não sabe, os anjos são partes de Deus. Cada anjo tem uma ou mais atribuições de uma função ou uma característica do próprio Deus. Porque assim como nós, eles são filhos, e assim como nós, eles são partes de Deus. Porque, para quem não sabe, todos os seres humanos são parte de Adão. Isso é um outro assunto da Kabbalah, e quem quiser saber mais, eu posso trazer esse assunto. É só deixar nos comentários que eu posso me aprofundar em quaisquer desses assuntos que eu comentei anteriormente. E os animais sagrados são não outras criações, mas são parte disso. Existem anjos elétricos, existem anjos de fogo, anjos de gelo, anjos enfim, de tantos outros elementos e com tantas outras funções, como por exemplo esses animais sagrados, que é uma sabedoria muito extensa e muito profunda. Voltando aqui. E a altura de cada animal é como 7 vezes a distância entre a terra e o céu. O céu do animal santo é como um cristal ígneo. Ali se encontram as legiões da direita e da esquerda. Direita e esquerda por quê? Porque existe o pilar direito e o pilar esquerdo, tanto no corpo humano quanto em tudo. Tudo tem o seu lado positivo e o lado negativo. Não que direita ou esquerda seja positivo ou negativo, mas é uma dualidade. E o mundo que a gente vive, e nos mundos superiores também existe a dualidade, assim como existe a dualidade no mundo inferior também, ou nos mundos inferiores. Daí vem o livre-arbítrio. Alguns anjos conseguem acessar isso, outros mais elevados não conseguem, porque já se rendem ao amor de Deus, e a sua conexão com Deus é tão direta ou muito mais extensa do que a nossa, que eles não possuem o livre-arbítrio, que é um fundamento judaico muito diferente do cristianismo, por exemplo. Voltando aqui, pessoal. Em cada um dos céus há um soberano que governa a terra e o mundo. Só a terra santa não é governada por um desses soberanos, mas por Deus ele mesmo. E o poder que emana de cada um deles é trazido do céu à terra, pois cada soberano está preenchido de cima com o poder que ele dá ao mundo de baixo. No meio de todos os céus há uma porta chamada Gabilon, sob a qual se encontram mais 70 portas guardadas por 70 chefes, cada um sendo um raio de luz igual a 2.000 lâmpadas. Nosso mundo forma o centro do mundo celeste e está cercado por portas que conduzem aos reinos superiores. Em cada porta estão legiões de anjos. Esses anjos são alimentados por uma árvore imensa que sai de 3 rochas colossais, e cujos galhos tocam ao mesmo tempo o céu e a terra. Nosso mundo está sob a proteção dos ramos dessa árvore e permanece invisível, já que sua luz é ocultada pelos ramos. Por que a luz de Deus, ou a luz de muitos anjos, ou a luz de muitas coisas elevadas são ocultadas? Porque a luz é tão intensa, mas tão intensa, que a gente não tem um corpo ou uma mente capaz de, não de receber, mas ainda que recebamos, de digerir toda essa luz, de receber e não explodir fisicamente, mas assim, a gente não tem vasos dentro de nós para recebermos e compactarmos toda essa luz e consigamos processá-la da forma correta. É que nem você ficar olhando 2 minutos para o Sol, que é uma estrela muito pequena no nosso universo conhecido. O que dirá do universo desconhecido? Se você olhar 2 minutos no máximo para o Sol, se uma pessoa consegue olhar no máximo 1 minuto para o Sol, já é muito. E se olhar nesse período de tempo, vai danificar a sua visão, ou no mínimo você vai cobrir o seu rosto, ou você vai cobrir os seus olhos, porque você não aguenta tanta luz. Isso não significa que a luz é ruim, isso significa que nós não temos a capacidade de processá-la, de entendê-la em sua infinitude, que no caso eu estou me referindo aqui a... Eu estou me referindo aqui, obviamente, à nossa limitação de compreensão e entendimento humano, que não consegue compreender e abranger totalmente dentro de nós mesmos a capacidade de toda a luz que emana do Ein Sof, que é
é a emanação mais potente de Deus, descendo para o Yud, He, Vav, He e outras. Por exemplo, se essa mensagem lhe trouxe um vislumbre de clareza, imagine quantas almas ainda tateiam na penumbra em busca de respostas sem sequer saber onde procurar. Desde os tempos imemoriais, os verdadeiros mestres ensinaram que o saber genuíno não pertence ao indivíduo, mas àqueles que estão prontos para acolhê-lo. Por isso, se em seu íntimo você sente que esta sabedoria deve ecoar além de você, compartilhe este vídeo com alguém cuja alma anseia por despertar. E agora eu quero ouvir de você. Qual parte desse ensinamento mais tocou o seu espírito? Já sentiu essa mesma vibração diante do invisível? Escreva nos comentários, eu leio cada um com atenção. Pois este espaço é mais do que um canal, é um círculo silencioso de buscadores, unidos por uma mesma chama interior. E talvez suas palavras sejam exatamente a centelha que alguém, em silêncio, esperava encontrar justamente hoje. O que você descobriu hoje é apenas o sopro inicial, a borda de um véu que encobre verdades mais vastas. Há peças ocultas, interconectadas, que só se revelam àqueles que prosseguem. Por isto, deixei 2 vídeos cuidadosamente escolhidos para você. Cada um contém fragmentos de uma sabedoria que entrelaça estes ensinamentos com algo ainda mais profundo. Se você sente que essa jornada está apenas começando, inscreva-se agora. Este é um refúgio para os que buscam o que não se ensina nos caminhos comuns. Ative as notificações também, pois certas chaves só são entregues uma única vez, e se você não estiver presente quando elas surgirem, elas se perderão no tempo.